viajados, bem-vindo ao primeiro episódio do podcast do Asas no Mundo. Eu me chamo Jade, sou consultora de viagens e o meu maior objetivo é fazer com que meus clientes tirem a viagem dos sonhos deles do papel. Eu sempre acreditei muito na força do planejamento e não é à toa que o slogan do Asas no Mundo é planejar te leva além, porque eu acredito que ainda existe muito um tabu, né, nesse universo das viagens, que é a crença de que só viaja quem é rico. Então, eu sou uma pessoa que acredita muito no poder do planejamento para quebrar esse tabu, que eu acredito que é um tabu que não só pode, né, como deve ser quebrado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado ao universo de viagens, aproveita e segue a gente no Instagram, @asasnomundo. Depois dessa breve introdução, eu gostaria de dar aqui boas-vindas para as nossas convidadas hoje, a Isa Castro e a Brenda Mamed. Sejam bem-vindas, meninas, para o podcast. Agradeço muito a oportunidade de vocês estarem aqui. Oi, Jade. Tá todo mundo se adaptando, né? Sim, começou 2025, valendo. Como é que estão as metas desse ano? Já tem muita viagem planejada para vocês? Já estão pensando em alguma coisa? Não, esse ano como ano passado a gente fez uma viagem grande, esse ano a gente tá com outras metas, mas sem esquecer, claro, aí das viagens, né? Mas eu acho que vai ficar mais pra 2026 o nosso próximo planejamento, não, viu? que ótimo. O que importa é planejar, né? A gente fez uma viagem grande ano passado, esse ano já tem algumas planejadas, já tem algumas marcadas, e tem outras aí no Mural dos Sonhos pra realizar esse ano também. Amei, depois quero saber. E aí, vocês duas estão aqui, talvez vocês não saibam, mas vocês têm um ponto muito em comum. As duas fizeram a primeira viagem internacional ano passado, né? E foram para o mesmo destino, que é o continente europeu. Então, é um destino que é bem procurado pelas pessoas justamente pela facilidade de você conhecer vários países no mesmo combo. Então, muita gente escolhe o continente europeu porque consegue fazer vários países de uma vez só. E aí, eu não sei se para vocês foi assim, mas quando a gente volta de uma viagem grande como essa que vocês fizeram, as pessoas perguntam muito. Sim. E uma das perguntas que eu também já recebi muito, que não sei se foi o caso de vocês, foi: qual foi o país que você mais gostou? E aí eu queria jogar essa pergunta já para a Brenda. Qual foi, Brenda, o país, assim, o local, a cidade que tu mais gostou na tua viagem? A gente fez Londres, Amsterdã, Paris, Roma e Lisboa, né? E eu acho que dos 5 que a gente visitou, o que eu mais gostei foi Londres. E o meu marido também, foi o que ele mais gostou. Não sei se por ter sido o primeiro que a gente visitou praticamente, né? Porque a gente foi primeiro em Paris, mas a gente passou um dia e depois já foi logo para Londres, mas achei que Londres foi muito impactante, assim, tanto da beleza, quanto o clima, quanto as pessoas, então foi o que eu mais gostei. Ah, que legal. Engraçado, porque eu tava até conversando contigo, né? A questão de Londres, eu tenho muita vontade de dar uma segunda oportunidade, porque todo mundo fala que Londres é fantástico. Sim. Só que quando eu fui, eu não tive essa mesma percepção. Eu acho que foi também porque eu vinha numa pegada de cidade pequena, muita cidade pequena, e na Europa vocês sabem que a gente anda muito, né? Então, quando eu cheguei em Londres, cidade grande, que era muito metrô, eu já tava assim, meu Deus, tô cansada. Então, eu queria dar uma segunda oportunidade para ver se eu conheço Londres, de fato, com uma outra vibe, diferente da que eu tava, né? Mas legal. E a segunda pergunta vai para a Isa, porque essa já vem na sequência da primeira, que eu não sei se você também recebeu, que é o que qual foi o local que você menos gostou? Dentre os que você conheceu. Foram muitos, né? Eu contei, não sei se a minha contagem foi certa, mas foram 7 países, Foram né? 7 países, a gente começamos por Paris, de Paris a gente foi para Bruxelas, de Bruxelas para Amsterdã, de Amsterdã para Berlim, de Berlim para Londres, de Londres para Escócia e da Escócia para Portugal, né? Lisboa. E eu pensei muito para responder essa pergunta, porque todos tiveram muitas singularidades e não teve nenhum. Eu não voltaria. Eu não gostei desse. É difícil. Porque eu acho que, talvez por ter sido a primeira viagem, tudo é tão incrível e é tudo tão diferente do que a gente já conhece normalmente, que eu fiquei encantada com tudo. Mas eu acho que o que eu menos gostei, eu vou falar Amsterdã, porque lá a galera fuma muito. E eu fumei por tabela o tempo todo. Fumante passiva, né? Foi, tipo, isso eu estranhei muito. E tudo é muito igual. Tipo, a cidade é incrível, né? Tem seus encantos. Mas, tipo, depois que você conhece a primeira ruazinha com as casinhas todas iguais, todas as outras são todas iguais também. Então, acaba que fica aquela coisa. Já conheci, não preciso voltar. Então, eu acho que Amsterdã foi o que eu menos gostei. Então, meio que
já foi, deu pra conhecer, não voltaria, e é isso. Eu acho que eu não voltaria, porque tudo que eu quis fazer lá eu fiz, Deu pra né? fazer. Deu pra fazer tudo. Talvez voltaria pra Holanda, mas pra conhecer outros locais da Holanda. Porque eu também conheci, além de Amsterdã, a gente foi pra Zandam, né? Foi, Então, eu vi. então, tipo, encantou muito mais a gente as cidadezinhas menores do que Amsterdã, entendeu? E você ficou hospedada, não foi em Amsterdã, foi... Em Zandam. Em A gente Zandam. ficou em Zandam, porque Amsterdã é muito caro. Uhum. Então, pra gente quebrar isso, e como a gente tava conhecendo muitos países, pra economizar, né? Aí a gente resolveu ficar em Zandam e valeu muito a pena, porque a gente conheceu uma cidadezinha do lado e era muito encantadora. Parecia que a gente tava dentro de uma casinha de boneca, porque era muito lindo. E era muito acessível. Tipo, a gente pegava o metrô, tava no centro de Amsterdã. Então, tipo, era tudo muito rápido e a gente nem sentiu que a gente tava em outra cidade, sabe? Nossa, legal. Muito bom. Eu acho que no meu caso, na época que eu menos gostei de conhecer, não foi Amsterdã. Acho que da Brenda também foi Amsterdã, né? O que eu menos gostou. Mas eu acho que foi, se eu não me engano, Londres. Vocês acreditam nisso? Acredito. Mas vai dar certo. Uma hora eu volto pra Londres e vou mudar de ideia. E aí, já puxando o gancho pra próxima pergunta, né, que eu queria fazer pra vocês, esse momento de cair a ficha, porque a gente sabe que tem aquele lance da primeira viagem internacional, né? Sempre rola aquele sentimento, meu Deus, eu vou fazer uma viagem dessa, eu vou pra fora do Brasil, é isso mesmo. Em que momento caiu essa ficha pra vocês? Foi algo assim gradual ou foi algo assim imediato? Porque eu lembro que na minha época foi algo gradual. À medida que como eu fiz o planejamento da minha viagem por conta própria, à medida que eu ia avançando nas etapas, era uma ficha nova que caía. Então, já pro meu marido já foi completamente diferente. Para ele, a ficha caiu no momento que ele pisou no aeroporto. Ele pisou no aeroporto, ele olhou para mim e falou, meu Deus, e agora? E agora, como é que vai ser? Porque eu não sei se eu vou conseguir dominar o inglês. E, eu já tava, assim, super tranquila. Já tava, não, eu quero chegar lá, pisar e colocar o roteiro, né? E ver o que eu coloquei no roteiro. Para vocês, como é que foi essa virada de chave? Eu acho que a minha virada de chave só caiu mesmo depois que eu passei da imigração. Foi? Porque a gente planejou e cada vez que alguma coisa dava certo, eu ficava, não acredito que tá dando certo. Porque, tipo, era um sonho desde 2018 e foi adiado por conta da pandemia. E aí a gente queria colocar pra gente ir na lua de mel, não deu certo. Queríamos colocar pra ir no primeiro ano de casado, não deu certo. Eu fiquei, gente, nunca vai dar certo essa viagem. Então, quando eu comprei as passagens, eu fiquei, eu só acredito quando eu chegar lá. Aí, quando eu passei da imigração... E foi muito engraçado, porque eu tava muito nervosa com a imigração, achando que ia dar tudo errado. A mulher não fez nenhuma pergunta pra mim, nem pro Gabriel, foi super de boa. Aí quando a gente passou, eu olhei pro Gabriel, meu Deus, eu não acredito que eu tô em Paris. E comecei a chorar. Aí eu peguei e falei pra ele, amor, deu certo. A gente tá na Europa. Deu certo. E aí andando pelas ruas de Paris, o primeiro dia inteiro era o tempo todo. Eu tô na Europa. Olha, eu tô em Paris. E foi assim a viagem inteira. Quando a gente voltou, a gente chegou em casa... Eu olhei pra ele e falei, a gente conheceu 7 países. Eu ainda não acredito. Então, demora muito pra ficha cair. Tipo, quando eu vi a torre, que era um dos sonhos, eu fiquei olhando, gente, eu não acredito que eu tô aqui. Então, a ficha vai realmente caindo aos pouquinhos. E mesmo depois que eu voltei, eu ainda fiquei um tempo, tipo, meu Deus, eu não acredito que eu passei um mês longe de casa. Um mês, foi uma baita viagem. Foi. Então, pra ti, Brenda, como é que foi? Eu acho que pra mim também foi assim. Pra mim fez sentido. E eu disse assim, estou lá quando eu estava no aeroporto, assim, que eu ia entrar no avião, sabe? Realmente, eu acho que quando a gente... Eu também planejei por muito tempo e a gente sempre tem algo, né? Sempre tem algo que dá errado ou algo que não é prioridade naquele momento e outras coisas que são. Então, pra mim também, realmente, pareceu que só fez sentido de que eu estava fazendo aquilo quando eu passei da imigração e que eu cheguei realmente em Paris. Porque não, aliás, em Lisboa. Eu cheguei primeiro em Lisboa. Então, pra mim, realmente fez sentido nesse momento. E foi tranquila pra ti a imigração? Foi super tranquila. Eles fizeram algumas perguntas pra gente, perguntaram quantos dias a gente ia ficar, por onde é que a gente ia voltar. Perguntaram também, pediram para ver os documentos de hospedagem, mas a gente tinha tudo já separado, né, que você já tinha orientado, tinha colocado lá todo o checklist, então isso foi bem importante pra gente nesse momento, tanto que eu não fiquei nervosa, eu fiquei realmente bem tranquila de que ia dar certo, sabe? Eu fiquei mais nervosa no voo mesmo. No voo, o voo pra quem tem medo de avião é um pouquinho tenso, mas puxando também um paralelo agora pro planejamento de viagem, porque vocês duas tiveram
visões diferentes do planejamento, né? A Isa, acho que fez o planejamento, como você falou, por conta própria, né? Sim. Então, eu queria entender um pouquinho pra ti, como é que foi essa questão do planejamento? Se em algum momento se sentiu perdida, se desde o começo tu já sabia como fazer, se tu pediu dica de alguém, como é que foi? Então, eu tenho uma amiga que ela mora em Berlim e ela me ajudou muito, porque ela também viaja bastante, então eu pedi muita dica pra ela, e aí ela foi me ajudando, tipo, coloca isso daqui no mesmo dia, porque é tudo perto, aí vai dar pra você fazer. Mas, no geral, eu fiz tudo sozinha, porque eu costumo dizer que eu planejo a viagem e o Gabriel só vai. Como é? Então fica tudo comigo. Então no começo eu fiquei, não vou dar conta. Não vai dar certo, essa viagem não vai acontecer, não tem como. Porque era muita coisa. E quanto mais você pesquisa, mais tem coisa pra você ver. Gente, e tipo, na minha cabeça, eu tinha que estar tudo muito organizadinho. Porque eu fiquei pensando, e se eu chegar lá e eu não conseguir me locomover, eu vou fazer o quê? Porque, tipo, mesmo tendo inglês, né, você fica preocupado. Será que vai dar certo? Então, eu quis fazer um roteiro muito detalhado, com o metrô que eu tinha que pegar, o que eu ia fazer em cada dia. E aí, eu comecei, tipo, vendo vídeo, buscando na internet, Google e tal. E aí, depois, eu fui pro ChatGPT, que ele foi, tipo, meu melhor amigo na viagem inteira. Ajuda muito mesmo. E aí, eu fui dizendo, nesse dia eu quero fazer tal coisa, organiza pra mim. Aí, ele organizava, e aí depois eu botava no Docs e ia organizando. E aí, em cada um, eu ia colocando o que é que eu ia fazer, por que que eu tinha que conhecer aquele local, porque pra poder eu lembrar quando eu fosse, né? Porque podia ser que eu esquecesse. Mas, no final das contas, do meio pro fim, foi super tranquilo. O começo foi desesperador, porque você fica o tempo... Eu não sei se foi a mesma coisa contigo, mas eu fiquei o tempo inteiro pensando, eu não vou dar conta, não vai dar certo, é muita coisa pra resolver, e tem muitas coisas pra gente ver, e você tem que organizar, tipo, eu quero fazer isso daqui, mas se o dinheiro der, eu quero fazer isso daqui também. Então, foi essa assim. parte do dinheiro é o mais complicado mesmo. Sim, mas de acordo com o que você vai tirando do papel e vai organizando e planejando, vai ficando mais tranquilo. Tipo, primeiro que foi o roteiro de Paris, foi muito desafiador. Mas quando eu tava na metade, eu já tava tipo, isso daqui já tá tranquilo, já tá de boa. Então, foi assim. Sim. E pra ti, Brenda? Porque a Brenda já tem uma outra visão. Ela participou, claro, do planejamento da viagem dela, porque ela contratou a consultoria pelo Asas. Então... Mentira, eu não participei do planejamento. Já fez tudo, eu só fiz. Eu só dizia, eu vou fazer isso aqui mesmo. Não vou me preocupar com nada. Eu sempre apresentava pra ela e a gente ia lapidando junto. E aí, tá de acordo com o que você espera? Ela dizia, não, isso aqui a gente tem que incluir mais coisas, aqui tira. Mas eu queria ouvir de ti, como é que foi? Engraçado, porque eu já fiz outras viagens nacionais e todas sou eu quem planejo, né? A gente fez Gramado, fez Rio de Janeiro, foi pra Amazônia. Então, a gente fez muitas viagens nacionais que todas eu planejei, não tive problema nenhum. Mas essa em específico, eu disse, não, eu preciso realmente de uma ajuda, porque eu nunca fui pra fora, então eu não sei como é que vai ser a questão enfim, da imigração, dos pontos que eu tenho que me orientar financeiramente, das locomoções de metrô. Então, realmente, a gente contratou a consultoria e, gente, me salvou, porque eu acho que se eu não tivesse feito a consultoria, eu não teria feito o planejamento, porque 2024 foi um ano que eu trabalhei muito. Então, assim, até o dia da viagem eu não tinha olhado o roteiro, praticamente, assim, de olhar e dizer esse ponto. É tanto que quando eu cheguei lá, eu disse assim, eu nem lembro mais o que a Jade me explicou disso aqui. Aí o Rodrigo ia só botando no Google botava no Google Maps, sei lá, Torre Eiffel, aí a gente ia pra lá. Era assim, de acordo com o que tava lá, entendeu? Então, realmente, a consultoria me salvou total. E a Jade fez, né, toda a questão do planejamento mesmo, como eu falei, e a gente se orientou por isso. Aí, por exemplo, um dia, o que é que a gente começou a fazer quando tava lá na viagem? Um dia antes, a gente abria lá o planejamento. Onde é que tava? Era no Notion. No Notion, mas era no outro, aquele que fica no no My Maps. No My Maps, A gente abria, olhava todos os pontos que estavam no roteiro e ia vendo o que é que a gente ia fazer e o que não ia fazer. Mas a gente fez a maioria realmente das coisas que estavam no roteiro, seguindo bem o roteiro mesmo. Então, assim, a viagem foi da Jade. Não, que é isso, mas foi maravilhoso participar. Eu Sim. amo, sério, eu vivo um sonho com cada cliente meu que vai. Eu fico assim, torcendo, meu Deus. Cada vez que chega num país diferente, eu mandava mensagem, Brenda, e aí, deu tudo certo? Deu tudo certo, porque eu ficava nervosa. E que bom que deu tudo certo, você voltou, agora tem história pra contar. Eu acho que a gente tem tempo aí pra falar do último ponto que eu coloquei com a pergunta extra, mas não é nada demais, viu, gente? Era pra saber de perrengues. Porque eu acho que, por mais que a gente planeje uma viagem, a gente planeja pra fazer com que tudo dê certo. Mas tem uma coisa ou outra que passa, a gente sabe disso, né? Também não tem como a gente fugir. E aí fica pra história. Claro que não é nem um perrengue que você vai estragar a sua viagem, porque esse não é o objetivo de quando um planejamento funciona, ele é bom.
Mas vocês tiveram alguma história aí pra contar da viagem de vocês? Eu acho que eu tive duas. Por exemplo, a Isa falou que não gostou muito de Amsterdã, eu não gostei também muito. Mas nem foi por conta do pessoal fumar, não. Porque eu vi esse hábito em todas as cidades, deles fumarem muito mesmo. Em Amsterdã mais, porque a gente sabe que tem a legalização lá da maconha, então o pessoal fuma muito. Mas eu não gostei de Amsterdã porque eu achei as pessoas extremamente rudes. Foi o canto que a gente achou realmente todo mundo muito grosseiro. Assim, estranho. O clima pra gente era estranho. E engraçado que foi uma das cidades mais bonitas que a gente visitou, porque a cidade é incrivelmente linda, linda. Mas as pessoas eu já não curti. E aí em Amsterdã a gente alugou as bicicletas. E aí a gente fez tudo de bicicleta, tudo a gente fazia de bicicleta. Só que lá a sinalização não tinha placa em tudo que é canto. E a gente andou num local que não podia e eu não sabia. E lá os cachorrinhos andam todos soltos, né? Só que, gente, você tá na bicicleta, você tá numa moto, né? E aí eu passei perto de um cachorrinho e a mulher olhou pra mim, tipo, super rude, e disse assim: "Here is not for bike, here is not for bike." E aí eu fiquei muito constrangida, porque realmente ela foi bem grossa. Eu desci da minha bicicletinha e disse sorry. Agora, o segundo perrengue que eu passei, gente, eu peguei uma briga mesmo na Europa. Eu fiz um barraco na Europa, porque o europeu é mal educado. A gente diz que o brasileiro é mal educado, mas não é, eles são mal educados. Principalmente porque eu acho que lá tem muitos imigrantes, muitas pessoas de fora, e aí passeando, muito turista, é isso que eu quero dizer, né? Muito turista. E aí, gente, as pessoas se aproveitam. A gente tava na fila da Capela Sistina, eu tinha perdido meu horário, tinha perdido o ingresso, que a gente errou. Eu confundi os horários, achei que era 2 horas, não mudei no mapa e era 10 horas da manhã. Então, quando a gente tava lá na fila, pra vocês entenderem, era um domingo e era de graça até 12:30. Mas não é que nem aqui no Brasil que eles deixam até 1 hora da tarde. Não, eles deixam até 12:30. E aí, já tinha entrado um pessoal na fila, furando a fila. E quando a gente tava já perto de entrar, mas faltava, sei lá, 15 minutos pra acabar, 12, 15, entraram um grupo de 6 mulheres na nossa frente, assim. Na maior cara de pau. Na maior cara de pau. E ninguém falou nada. Gente, eu fiquei possessa. Eu fiquei com muita raiva. Eu comecei a me tremer muito. E tipo assim, o Rodrigo dizia: "Brenda, não vai não." Eu disse: "Eu vou, que absurdo, eu vou lá." E aí eu fui lá, gente, olha, eu não sei de onde é que saiu aquele inglês. Porque por mais que eu fale inglês, eu falo básico. É nesse momento que você descobre que você mas é eu estava fluente. tão odiada de estar 1h30 na fila, num sol quente, morrendo de vontade de fazer xixi. E aquelas 6 mulheres, caras de pau, entraram e ninguém falar nada. Gente, eu gritava com elas na fila. Eu gritava, "You are not in the line! Get out!" E a mulher só olhava pra mim, assim, com a cara de, "Vale, meu Deus, o que é isso?" Assim. E aí elas saíram, a mulher que tava atrás de mim foi lá, me ajudou e elas saíram. Mas funcionou. Funcionou? Funcionou. Elas saíram e a Senão- gente entrou. e a vocês gente entrou. Porque provavelmente, eu acho que a gente ainda teria entrado, mas as pessoas que estavam atrás da gente, não, porque elas teriam pegado o lugar delas, entendeu? Então, acho que foi esse. A gente viu muita gente furando fila, mas esse foi o maior perrengue da viagem que a gente passou. O resto foi tranquilo, a gente se perdeu no metrô algumas vezes, em Paris principalmente. Acontece. E a gente se perdeu também no metrô em Londres no primeiro dia, em Paris no primeiro dia. Mas depois no Google Maps a gente se achou total. Sim, perfeito. E você? Engraçado que ela falou que se perdeu em Paris, e eu achei muito bem, acho que de todas as cidades, Paris foi a que a gente mais se achou fácil, assim, porque tem muitos pontos de metrô, Sim. diferente de Londres, que, tipo, tem muito, mas você anda um pouco mais. Em Paris, em toda esquina tem um buraquinho pra você se meter e entrar em um metrô. E, tipo, tudo é muito... Eu não sei se por conta das Olimpíadas, porque eu fui com muito aquela coisa de, tipo assim, Paris é uma cidade suja, Paris é desorganizada. Não sei se por conta das Olimpíadas estava tudo muito maquiado, mas a gente achou tudo muito bem sinalizado. Mas eu também tive 2 perrengues. Um foi assim que a gente chegou, pra pegar o metrô, pra sair do aeroporto e chegar no centro de Paris mesmo. E o cartão simplesmente não passava de jeito nenhum. Tipo, o dinheiro tava lá, tava tudo certinho. E aí, eu botava e dava negada. E eu, meu Deus, e agora como é que eu vou sair daqui? Desesperada. E simplesmente esqueci da minha cabeça que eu tinha dinheiro na bolsa. Porque eu levei tanto o cartão, né, no débito, como dinheiro físico, pra caso precisasse. E eu esqueci completamente. E eu passava, mal tá dando negada, e agora? E a internet não funcionava, tudo dando errado. Eu vou sair aqui, fica aí na fila, né? Porque a fila, a gente pegou uma fila enorme pra pegar
sei se contigo foi assim, mas pra sair do aeroporto, pra pegar o metrô, a gente pegou uma fila enorme. E aí eu, não, tu fica aí que eu vou ali pra poder a internet funcionar. Aí eu vejo o que tá acontecendo e volto. Aí eu olhei no celular, tava tudo certo. Eu, meu Deus, e agora? Eu vou voltar. E aí tentava passar e nada de dar certo, e nada de dar certo. Eu, amor, não sei o que eu vou fazer. Aí ele passa no cartão do real normal. Eu, amor, mas isso vai sair muito caro, porque era tipo 50 euros. Você converte? Aí eu, vai no cartão. Aí eu passei e deu certo. Quando a gente saiu de lá, que eu resolvi olhar, eu não tinha desbloqueado o cartão de débito. É porque você fica meio cego no desespero e não, né? E aí, por isso que não tava dando certo. E aí, ainda teve um BO da internet que tinha muita gente ao nosso redor. Então, como tinha muita gente, a internet fica ruim. Aí o Gabriel, amor, não acredito. Eu, meu Deus, eu vou repassar a viagem inteira, que eu gastei 300 reais em uma passagem. Porque eu simplesmente esqueci o dinheiro físico. E a segunda foi quando a gente foi pra Disney. Foi a única vez que a gente passou o perrengue no metrô. Não sei se você conheceu a Disney. Mas, tipo, a gente chegou e tudo a gente fez com Maps. Você indo com o Maps, você vai até pra China. Uhum. E aí, Sim. O Maps dizia que era pra gente ir por fora, né, do metrô. E eu olhava e eu ficava, mas eu vou andar 15 minutos do lado de fora. Não tem um pé de perigo, vai ser aqui por dentro mesmo. E a gente olhava pra um lado e andava pro outro, e ia e voltava, e nada da gente se achar. A gente já tava perdido, e eu já tava pé da vida, porque eu queria ter chegado antes dos parques abrirem, por conta das filas. Eu queria aproveitar cada segundo. Eu já tava com ódio do Gabriel, porque eu dizia, amor, pelo amor de Deus, se acha. Aí ele, sim, se tu não tá se achando, eu também não tô. E aí ficou os dois estressados. E aí a gente resolveu falar com a francesa. E eu não sei se contigo foi assim, mas a gente fala inglês e eles respondem em francês. E tipo assim, a gente que se vire pra entender. E aí a mulher só... e apontou pra lá. Aí eu peguei e falei, aí o Gabriel, é pra lá então, bora. Aí quando ela falou Du e a gente entendeu, Du deve ser 2, né? Quando a gente chegou tinha A, B e C. Aí o Gabriel, bom, se ela falou 2, deve ser o B, então eu vou por aqui. E deu super certo. E a gente ficou, já pensou se ela tivesse falado 3? Porque a gente ia ficar na dúvida se era daqui pra lá ou se era de lá pra cá. Ainda bem que foi 2. E aí a gente precisava pegar um metrô, dentro do metrô, pra poder ir pra um outro local dentro do metrô. Caraca. Pra poder pegar o trem pra Disney. Então foi, tipo, muito desafiador, porque foi a vez que a gente realmente olhava pras placas e não tinha nada dizendo pra onde é que ia. Só depois que a gente chegou no outro que tava bem sinalizado, mas o primeiro não tava. E foi super estressante, porque a gente passou, tipo, 1 hora andando dentro desse metrô e nada a gente conseguisse achar, até a gente resolver perguntar pra mulher. E, tipo, em francês você não entendi nada que ela falou. Eu, amor, não entendi. Bota no Google Tradutor, pergunta de novo. Não, vai dar certo, a gente vai se achar. E aí a gente se achou e que deu Paris certo. ainda seja uma cidade muito turística, né? Sim. Ainda tem muito isso, né? O francês, ele tem essa digamos assim, ele não consegue receber muito bem quem fala inglês, chega lá em inglês, né? É tanto que é bom sempre começar falando pelo menos o bonjour, né? Sim. Pra você fazer a pergunta, porque eu também senti isso lá. Eu me comunico em inglês, em Paris, né? Quando eu fui. Mas eu sempre começava assim, bonjour, e perguntava se a pessoa falava inglês. Sempre perguntava. Porque senão, eles colocavam uma cara, assim, de abuso pra cima de mim. Mas era o que dava. Eu coloquei assim, eu assumi pra mim mesma que se eu não conseguisse me comunicar em inglês em Paris, ia ser Google Tradutor. E é isso, ia viver disso. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E eu acho que Paris, por ser muito turística, era até pra eles terem mais o hábito, né, de falar inglês, mas eles realmente não têm. E de todas as cidades que eu visitei, foi a mais turística, realmente. Tipo, você chegava na Torre Eiffel e você ficava olhando assim, gente, então, onde é que tá saindo tanta gente assim? Porque realmente é muito lotado. Mas eu acho que por conta das Olimpíadas, eu não peguei tanto isso. Todos eles foram muito simpáticos, só tinha um problema, porque eu falava inglês, eles respondiam em francês, e eu que não faço pra entender. E quando eu não entendia, eu botava no Google Tradutor, moço, escreve aqui pra mim pra poder entender o que você tá falando. E aí ele escrevia. E todos foram muito simpáticos. Eu não tive problema, assim, de gente mal educada, nem nada do tipo. Mas eu realmente acho que foi porque, como a gente foi logo depois das Olimpíadas, eles ainda estavam preparados pra receber turista, né? Como eles estavam preparados pra receber muito turista, então eu acho que eles foram mais de boa, assim, sabe? Porque todo mundo que já foi, todo mundo volta falando, Paris é muito sujo, eu não vi nada sujo. Eu também não encontrei isso, não, na época que eu fui. Pelo contrário, em Londres eu vi mais sujo do que... Em Londres eu vi rato no metrô, em Paris eu não vi. Então, eu vi rato no metrô em Londres, em Roma, em Paris. Então, tipo,
realmente eu tava preparada, mas também eu não sei. Como ela falou que Londres foi a primeira dela e você chega encantada, talvez tenha sido isso também, porque Paris foi minha primeira, então eu tava encantada com tudo. Tudo Pode tava muito ser. lindo, tudo tava muito perfeito. Então a única coisa que o meu marido reparou e eu não reparei é que ele disse que Paris tem um cheiro muito doce, que você sente o cheiro doce o tempo Nossa, inteiro. E eu ele- falei, ele não percebe notei bem, eu nada, também não eu não notei. senti nada disso, pelo contrário, era pra onde eu olhava, ai, que lindo. Olhava uma porta, ai, que lindo. Porta, que linda! Gente, aí assim, realizar sonhos, né, é uma coisa incrível. Acho que todo mundo, nesse momento, quando a gente termina uma viagem assim, ou qualquer outro que seja um sonho, a gente se sente assim, caramba, eu consegui. E a gente tem uma percepção muito errada, né? Eu acredito que quando antes da gente realizar algo assim, a gente tem aquela percepção de que às vezes é algo inalcançável, que é quase impossível realizar. A gente vê as pessoas vivendo os nossos sonhos, né? E pensa, não, isso aí é mais pra ela do que pra mim. Eu acho que muita gente ainda pensa dessa forma. E aí, eu lembro que quando foi lá em 2018 que eu fiz essa viagem também pra Europa, como vocês fizeram, eu ganhava menos da metade do que eu ganho hoje. E, claro, que o câmbio também era bem mais barato, mas proporcionalmente, se a gente for comparar, né, o salário da época, se equipara à realidade de hoje. E quando eu consegui realizar, eu lembro que eu voltei e muitas pessoas me procuraram, muitas pessoas mesmo, tanto pessoalmente como no Instagram, perguntando como é que tu conseguiu? Como é que tu fez essa viagem? Pessoas que às vezes estavam em cargos mais elevados que o meu, ganhavam 3, 4 vezes mais do que eu e nunca tinham conseguido realizar algo assim. Então é muito uma percepção errada que a gente tem, né, de que a gente não vai conseguir. A gente cria essa barreira sem antes nem tentar. Então, por isso que eu acredito muito que a gente precisa planejar, não importa se são 6, você vai passar 6 meses, 1 ano, 2 anos planejando a sua viagem. Você disse que desde 2018 sonhava com isso, mas você não desistiu. Então, eu acho que é mais sobre isso, né? A gente tem um planejamento, tem um objetivo e seguir ele pra gente conseguir realizar algo que vocês realizaram, né? Que a gente consegue. E é isso que eu quero passar adiante. Quando eu voltei dessa viagem, eu percebi que eu não queria reter isso em mim, né? Eu falei, não. Eu pensei assim, eu consegui realizar, se eu conseguir, outras pessoas também vão conseguir. Então, eu quero ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Então, por isso que nasceu o Asas no Mundo. Aí, pra fechar, eu queria muito deixar aqui um presente pra vocês, né? Que aí falta um pouquinho pra gente finalizar. Eu trouxe esse presente aqui, exclusivo. Ninguém ainda recebeu, nenhum cliente, viu? Nem lancei ainda no Instagram. É um produto, quem tá escutando o podcast provavelmente não vai ver, gente, mas me sigam aí no Instagram. É um porta-passaporte e uma tag de mala. Ai, que lindo, eu adorei. São para os clientes que fecharem a consultoria completa com a gente agora em 2025, vão estar recebendo esse material junto dos outros, né, que vão junto do kit. Nossa, eu amei. Eu amei. Tá É bom. lindo, Olha né? que lindo. Lindo. E aí, pra fechar, eu queria agradecer muito o convite que vocês aceitaram, né, de participar do podcast. Foi um bate-papo muito bom. Eu ri, me diverti muito com vocês. E queria perguntar, na verdade, pedir pra vocês deixarem um recado pra quem tem esse mesmo sonho que vocês, que a gente tem, de viajar e conhecer aí o mundo. Que dica vocês querem deixar aqui pra essas pessoas? Eu acho que a minha principal dica é façam um roteiro. Com um roteiro fica muito mais fácil de você não ficar perdido lá, até porque é outro país, é outra língua. Então, realmente precisa de um roteiro. Não tenham medo da imigração. Eu passei por 2 imigrações, né, em Paris e em Londres. Em Londres eles fizeram 437 perguntas. Teve uma hora que eu achei que eles não iam me deixar entrar. Mas é tudo muito tranquilo, você indo preparado, né? Não tem como, assim, dar errado. E no mais, aproveitem. Tipo, você tá lá, tá gastando em euro, tá gastando em libra, então deixa pra descansar quando voltar pro Brasil. É andar realmente 15, 20 quilômetros por dia pra conhecer tudo. E se joga, sabe? Tipo, é como você falou, tendo planejamento, eu acho que tudo com planejamento e organização você tira do papel. Eu acho que não existe, depois que eu fizer essa viagem, eu acho que o céu é o limite. Eu acho que eu não vou ter mais medo, porque antes eu ficava com muito medo. Eu tinha esse tabu de que viagem internacional, só quem fazia era rico. Não sou rica, pelo contrário. E depois disso, eu já quero desbloquear outras. Já disse pra Gabriel, quero viajar, fazer uma viagem internacional agora todo ano.
E é realmente isso. Você se organizar, você se planejar. Claro que, eu vou me planejar aqui em 2 meses pra fazer um Eurotrip. Gente, não vai funcionar. Realmente o segredo é você ter um tempo de organizar, estudar. Não é tipo, eu vou fazer aqui de qualquer jeito. Não, é realmente um estudo, sabe? Fazer o estudo do país, fazer o estudo do que você quer conhecer, ir se planejando, né? Tipo, analisar, eu quero levar tantos euros, quanto eu preciso guardar por mês pra fazer isso aqui dar certo, sabe? E antecedência. Quanto mais antecedência você tiver, mais barato as coisas vão ficar e mais acessível, então tudo vai dar muito certo, mais fácil. Acho que é isso. Eu acho que para mim o ponto principal é realmente a organização financeira, porque realmente demanda muito dinheiro para você ir, né? Não vou ser hipócrita de dizer que não, porque é um dinheiro alto. Sim. A gente sabe que muita gente realmente não tem uma condição salarial de juntar talvez um valor, né, por mês para ir para fazer um Eurotrip. Mas eu acredito que se você quer, se você sonha e você consegue se planejar, consegue tirar ali um valor mensal do seu salário, né, do que você ganha, ou fazer um extra, né, para poder realizar esse sonho, eu acho super possível. A gente passou, eu vou falar do meu caso, acho que a gente passou 1 ano, né, juntando dinheiro mensal mesmo para poder levar. Então, depois desse 1 ano juntando, a gente foi passar mais 1 ano também juntando mais e comprando passagens, comprando os passeios. Então, assim, foi super possível, mas realmente exigiu e demandou organização e abrir mão, né, de outras coisas. Eu acho que você tem que botar aí como prioridade. Então, pra mim é isso. A gente realmente foi um sonho, principalmente pra mim, pro Rodrigo menos, mas pra mim foi um sonho realizado. Eu sempre quis ir e estar lá foi, assim, realmente fora da realidade. Parecia que eu estava vivendo um sonho mesmo. Então, mágico, né? É mágico, exatamente. Eu acho que o que mais me marcou, engraçado, não foi a Torre Eiffel nem Londres, mas o que mais me marcou foi ver o Coliseu em Roma. Então, assim, pra mim foi mágico e eu não trocaria essa minha experiência, por mais que eu tenha abdicado de muita coisa pra estar lá, por nada no mundo, porque foi lindo mesmo. Eu chorei muito no Coliseu. Engraçado. Então é isso. Eu acho que se você sonha, acredite, trabalhe. Trabalhe muito, que dá pra gente ir juntando aí e alcançar nossas metas. Pois muito obrigada, meninas, e até mais. Pessoal, então, se você gostou do nosso bate-papo hoje, aproveita para nos seguir, né, na rede social do Instagram, @asasnomundo, e também se inscrever aqui no nosso canal. Obrigada e até a próxima.